polícia faz investigação de rede de pedofilia no sul do estado e em outras cidades de Santa Catarina. E você vai ver também. Governo divulga lucro bilionário das bets desse ano. CPI do INSS começa e vai investigar as fraudes no sistema. Balonismo vai ter que seguir novas regras da ANAC. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Inverno brasileiro, temperatura de 15 graus na região de Planalto. De acordo com os meteorologistas, hoje vai permanecer assim, vai dar uma esquentadinha mais tarde, depois cai a temperatura de noite e amanhã sim começa a voltar a esquentar. Aproveitável mesmo para curtir um dia ao ar livre no sábado e no domingo. Vamos acompanhando essa mudança de temperatura, já que para amanhã algumas regiões aqui de Santa Catarina, como no oeste, devem já atingir 25 graus de temperatura na parte da tarde. Haja imunidade, haja saúde, mas a gente tem que se cuidar. Pelo menos até o começo da semana vai ficar nessa oscilação, saindo dessa massa de ar frio, entrando na parte mais quente da temperatura e seguindo até a próxima semana. Então vamos ficar de olho nisso. Então hoje ainda fica friozinho, mas já volta a esquentar. Olha só, a CPMI do INSS começou em ritmo acelerado e já na primeira sessão os membros aprovaram a convocação de 10 ex-presidentes do INSS. A lista reúne indicados do governo Dilma, também Temer, Bolsonaro e Lula. Entre as convocações dos 10 ex-presidentes do Instituto Nacional do Seguro Social estão a de Alessandro Stefanuto, afastado do comando do INSS, após operação da Polícia Federal revelar um esquema de desvios em aposentadorias e pensões. Outra figura convocada a depor é Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS. Ele é apontado como facilitador do esquema, com empresas que teriam servido como intermediárias para as entidades investigadas. Também foi convocado Maurício Camisotti, empresário que é apontado como um dos fraudadores da Previdência. Além dos ex-presidentes do Instituto, o colegiado também convidou ex-ministros da Previdência e pediu acesso à íntegra das apurações sobre as fraudes. Também foram convocados a depor diretores de benefícios do INSS, ex-presidentes da Dataprev e presidentes de entidades e associações envolvidas no esquema. Na primeira sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o grupo também elegeu o vice-presidente do colegiado. Um acordo entre membros do governo e da oposição levou à escolha de Duarte Júnior para o cargo. A CPI Mista ainda aprovou o plano de trabalho apresentado pelo relator Alfredo Gaspar, que traça os rumos a seguir na investigação. Os trabalhos também vão se basear em informações ou documentos a diversos órgãos, como a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Instalada na semana passada, a CPI investiga descontos mensais não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, estimadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União em até 6 bilhões e 300 milhões de reais. Vamos ver se isso daí se resolve, né? Se desenrola e descobre quem foi, né, que levou esse dinheiro todo. Olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a manipulação da substância semaglutida, utilizada em canetas emagrecedoras, como o Ozempic e o Wegovy, e no medicamento via oral, o Reblozyl. Segundo a decisão, os insumos obtidos por via biotecnologia, caso da semaglutida, só podem ser importados para fins de manipulação se forem do mesmo fabricante que registra a patente aqui no Brasil. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia considerou a proibição da manipulação da semaglutida um passo fundamental para a proteção da população brasileira contra as práticas que consolidam ou colocam em risco a saúde da população e a confiança da medicina baseada em evidências, diz a nota.
Na decisão, a Anvisa manteve a previsão para a manipulação da trizepatida, outra substância utilizada no tratamento da obesidade e diabetes tipo 2, conhecida comercialmente como Mounjaro. Mas a Sociedade também de Medicina já pediu que a Anvisa faça o mesmo com a trizepatida, a mesma da semaglutida, que proíba a manipulação dos medicamentos no Brasil, que está sendo vendido a rodo, mesmo com a receita médica, o manipulado está solto dos ambos os medicamentos. Agora, a Ozempic não pode mais. O mercado de apostas online segue em expansão acelerada. Dados divulgados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, as empresas de bets e jogos virtuais já faturaram 17 bilhões e 400 milhões de reais em apenas alguns meses deste ano. O número representa o total apostado pelos jogadores, descontados os prêmios pagos, ou seja, o gasto efetivo dos apostadores no período. Hoje, 78 empresas estão autorizadas a operar no país, reunindo 182 marcas de bets. A tendência de crescimento no setor tem chamado a atenção do governo, que já iniciou uma série de medidas para garantir maior transparência, ampliar a arrecadação de impostos e coibir o mercado ilegal. Dados oficiais indicam que no país existe um público engajado nas apostas online. Segundo o levantamento do governo, 17 milhões e 700 mil brasileiros fizeram apostas em sites e aplicativos entre janeiro e junho. A média de gasto por apostador ativo foi de cerca de R$ 983 por semestre, o que equivale a R$ 164 por mês. 71% dos apostadores são homens e 28,9% mulheres. Quando analisadas as faixas etárias, os maiores índices estão entre adultos jovens, com destaque para a faixa de 31 a 40 anos. 27,8% têm entre 31 e 40 anos, 22,4% estão entre 18 e 25 anos, 22,2% têm de 25 a 30 anos, 16,9% estão na faixa de 41 a 50 anos, 7,8% têm entre 51 e 60 anos e, por fim, 2,1% têm entre 61 e 70 anos. Esses dados confirmam que as apostas online conquistaram uma base diversa de usuário. Entre os mais jovens, os sites de bets é considerado uma forma de entretenimento. No entanto, especialistas veem a prática como um risco financeiro. O segmento tem conquistado espaço na arrecadação federal. Entre janeiro e julho, a tributação de bets e loterias já rendeu 4 bilhões e 730 milhões de reais aos cofres públicos. Deste valor, 2 bilhões e 100 milhões de reais são provenientes das loterias e cerca de 2 bilhões e 600 milhões vem da taxação das empresas de apostas esportivas. A alíquota atual sobre as bets é de 12% sobre a receita líquida, porém uma medida provisória já prevê o aumento para 18% a partir de novembro, o que pode elevar mais a arrecadação. O governo espera que até o final deste ano, o setor de apostas e jogos virtuais gere pelo menos 10 bilhões de reais em tributos. A divisão desse valor está definida em lei, com repasses destinados a áreas como esporte, turismo, segurança, educação e saúde. Além disso, o Ministério da Fazenda reforçou que a fiscalização será prioridade. No primeiro semestre, mais de 15 mil páginas de sites ilegais foram retiradas do ar pela Anatel, e instituições financeiras fecharam 255 contas ligadas a operações irregulares. Com a regulamentação avançando, o Brasil se consolida como um dos maiores mercados de apostas online no mundo, atraindo tanto empresas quanto milhões de usuários dispostos a apostar mensalmente em plataformas digitais. A seguir, cresce a venda de medicamentos no país.
volta com o nosso Informe Região e olha só, o saneamento básico privado cresceu no Brasil. Desde 2019, vários municípios multiplicaram o número de atuação da rede privada do setor de água e esgoto. Uma em cada 3 cidades brasileiras conta com um grupo de saneamento básico sem controle estatal. Foi um salto de 525% em 6 anos. Com as concessões e privatizações recentes, o país chegou à marca de 1.820 municípios com operadores privados em agosto deste ano. Com os leilões previstos para os próximos meses, a previsão é de que até 2026 a atuação privada no saneamento chegue à metade do Brasil. Possibilidade de que esse marco fosse atingido ainda em 2025 era real, mas o adiamento de grandes concursos em estados como Pernambuco e Rondônia adiou o planejamento. Existem hoje 27 projetos em estruturação, que prevêem 73 bilhões e meio em investimentos e abrangem 945 municípios. A rápida expansão do saneamento privado vem na esteira dos incentivos trazidos pelo Marco Legal do Setor, aprovado em 2020. Sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro, o Marco Legal estabeleceu metas para a universalização e buscou atrair investimento privado. Da aprovação para cá, foram 60 leilões, que resultaram em quase 200 bilhões em investimentos. A infraestrutura de saneamento no Brasil avançou significativamente. A rede de abastecimento de água teve uma incorporação de mais de 140 mil quilômetros de novas tubulações. Já a rede de esgoto foi ampliada em 55 mil quilômetros. E olha só, gente, as inscrições do concurso X-Salada de Criciúma, em comemoração ao centenário de emancipação político-administrativa, vão se encerrar essa semana, isso mesmo. Desde que o edital foi publicado, de participação, a iniciativa já conta com 30 estabelecimentos inscritos. Porém, o processo de inscrição ainda pode ser realizado até esse sábado, no dia 30 de agosto. A ação foi uma ideia do prefeito Vaguinho, para homenagear aí os estabelecimentos que produzem a iguaria gastronômica de Criciúma. Portanto, só podem participar estabelecimentos gastronômicos sediados em Criciúma e que comercializem o X-Salada tradicional, bem imaterial da cidade, como item fixo do seu cardápio. As inscrições são feitas online. Os interessados podem se inscrever no site x-salada.criciúma.gov.br. Com o processo de inscrição está finalizando, todos os participantes serão conhecidos no dia 23 de setembro por meio de um evento organizado em Criciúma. No dia seguinte, já inicia a votação popular, onde o público vai escolher aí o melhor lanche da cidade até 10 de novembro. Todos esses processos também serão feitos unicamente de forma digital e está tudo no edital certinho para quem for se inscrever aproveitar. Então, para você, qual que é o melhor X-Salada de Criciúma? Você que não é de Criciúma já provou? Então, dizem que é um dos melhores X-Saladas do Brasil e aqui é patrimônio imaterial, não pode mexer nele. A constituição dele está pronta. Então, boa sorte aí para quem for participar. E a indústria farmacêutica do país fechou o primeiro semestre desse ano com um faturamento maior que do mesmo período de 2024. Ao todo, foram quase 6 bilhões de medicamentos vendidos no país. Além do crescimento no volume de unidades comercializadas, o setor também foi ajudado pelos reajustes dos preços dos medicamentos, que subiram até 5% no início do ano. Dos quase 6 bilhões de remédios comercializados, 4 bilhões e meio foram feitos no Brasil. Isso fez com que em valores fossem movimentados 138 bilhões de reais, um aumento na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Nas vendas por segmentos entre janeiro e junho, os genéricos lideraram, enquanto os medicamentos de referência venderam quase 10 vezes menos. O setor registrou um crescimento de 180% de unidades comercializadas no país nos últimos 25 anos. Com uma legislação regulatória mais amadurecida, as empresas locais foram beneficiadas com o avanço tecnológico e o aumento na procura dos brasileiros por remédios, que hoje conta com diversificação de portfólio para terapias e demandas diversas. Em 2000, quando a lei dos genéricos completou um ano em vigência, os laboratórios contavam com menos de 5 mil remédios registrados na Agência Nacional
Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje já são mais de 17 mil produtos. A participação de mercado também variou consideravelmente. Há 25 anos, as vendas do mercado farmacêutico eram divididas ao meio entre empresas nacionais e multinacionais. Atualmente, com a dominância dos laboratórios brasileiros, as estrangeiras ocupam 20% do setor, vendendo principalmente medicamentos de referência. E a previsão é de que até 2030 essa participação seja reduzida a 10%. A seguir, novas regras para o balonismo são impostas pela ANAC. De volta com o nosso último bloco do Informe Região. Olha só, gente, um homem apontado por induzir mães a produzirem conteúdos sexuais dos próprios filhos para vender na internet foi preso em Santa Catarina. Essa foi uma ação do GAECO que há 2 meses vem desarticulando uma quadrilha que produzia e vendia pedofilia nas redes. Batizada de Expurgo 2, a ação combate a produção e armazenamento de material de violência sexual contra crianças e adolescentes no estado catarinense e tem a liderança do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, que deflagrou uma operação contra um homem apontado por induzir mães a produzirem cenas de exploração sexual dos próprios filhos. O investigado foi alvo de um mandado de busca e apreensão. O grupo ainda cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Criciúma, no sul catarinense, e em Birama, no Vale do Itajaí. As ordens foram expedidas pela Justiça de Rio do Sul. As investigações começaram após a Polícia Federal passar informações por meio da Coordenadoria de Repreensão aos Crimes Cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. A apuração identificou que o homem armazenava arquivos de exploração e também buscava contato com as mães das vítimas. A operação é um desdobramento da primeira ação deflagrada em julho deste ano, quando foram presos em flagrante 4 dos investigados e cumpridos outros 10 mandados de busca e apreensão em diversas cidades catarinenses. Desde a primeira ação, os investigadores buscam frear criminosos que armazenam e compartilham conteúdo de violência sexual infantil na internet. Presta bem atenção, as mães passavam esse conteúdo. Elas não eram coagidas, elas vendiam esse conteúdo para os pedófilos. As vítimas são as crianças, não são as mães, que fique bem claro. As mães estavam vendendo. É para pensar. Olha só, a ANAC apresentou critérios para a vigência imediata de regras sobre o balonismo comercial e definiu também prazos para a regulamentação dos voos com autoridades do município de Praia Grande, no sul catarinense, onde há pouco mais de um mês aconteceu uma tragédia em um voo de balão que acabou vitimando fatalmente 8 pessoas. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, apresentou nesta semana, em reunião online com representantes da Prefeitura de Praia Grande, os critérios para a vigência imediata das normas de regulamentação do balonismo comercial no Brasil. O processo de implementação será realizado em 3 fases e estabelece prazos até novembro para a definição da regra definitiva. A regulamentação da atividade será realizada em 3 etapas: definição de critérios mínimos para a vigência imediata, período de transição com consulta pública e avaliação da experiência prática e, por fim, a regra definitiva para a exploração comercial. Na fase 1, a vigência imediata, estão previstos alguns prazos. A proposta deve ser encaminhada à diretoria da ANAC até 29 de agosto. A decisão da diretoria sobre o documento precisa ocorrer até 30 de setembro e, posteriormente, encaminhado para a fase 2 do processo, que deve acontecer até 30 de novembro. Entre as
exigências da fase inicial estão medidas operacionais que condicionam atividades à coparticipação dos governos estaduais ou municipais. A proposta prevê que estados e municípios apoiem a fiscalização da atividade conforme critérios da agência e definam áreas de autorização para decolagem de balões e operem centros regionais de controle meteorológico responsáveis por avaliar as condições de segurança em cada operação. O tema integra a agenda regulatória de 2025 a 2026 da agência, que contempla 31 tópicos e inclui um capítulo específico sobre operações de balões, tanto em avaliação geral quanto em atividades comerciais. A proposta também prevê articulação com órgãos federais e estaduais, como o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, a Agência Nacional de Telecomunicações e o Ministério do Turismo e Administrações Municipais. No campo de fiscalização, a agência vai defender a integração entre forças de segurança pública, prefeituras e órgãos locais, além do trabalho de conjunto com associações do setor, para estimular a adesão de operadores às novas normas. A proposta também prevê campanhas de conscientização destinada aos pilotos, com o objetivo de garantir a adaptação adequada às exigências estabelecidas. A cidade de Praia Grande é conhecida por seus quênios de belezas naturais, inclusive fazendo parte do Geoparque Caminho dos Quênios, reconhecido pela Unesco, e foi inclusa na lista do Ministério do Turismo como um dos locais mais visitados no Brasil durante o ano. E é isso, gente. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Desculpa que deu um apagão aqui, eu fiquei meio perdida, mas agora tá tudo certo. Quarta-feira, a gente encerra mais um Informe Região e a gente segue a semana. Lembrando para você que tem Boletim Primavera durante a nossa programação. Às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, e às 4h tem a Hora da Graça, chegando com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira. Lembrando, a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. A gente se vê amanhã. Tchau!